Olá, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma oficina do Economática. Meu nome é Márcio Jombenhu. Leonardo, você quer falar alguma coisa antes de eu começar ou não? Não, não, tá tudo tranquilo. É só Tranquilo. comentar que o horário é de 1h30, né? E que a gente tem uma tolerância aí de 15 minutos, como a professora Ana tinha comentado. E só isso mesmo. Pode prosseguir, professor. Obrigado. Maravilha. Bom, eu espero, assim como a Suelen, nós esperamos aí que esses 3 dias, né, com esses 2 dias, né, hoje vai ser o terceiro dia, né, esses 2 dias tenham sido bastante proveitosos para todo mundo, mesmo nesse cenário que nós vivemos, que é de pandemia. Eu, particularmente, algum tempo atrás acharia impossível estar fazendo um seminário desses, por exemplo, do, do, do meu escritório, do lugar que eu trabalho, mas, enfim, tempos novos, formas novas de você se adaptar. Hoje a gente vai falar, né, como eu falei para vocês anteriormente, meu nome é Márcio Jombenhu, eu sou professor e coordeno o Instituto de Finanças na FECAP, Centro Universitário Álvares Penteado. E na FECAP nós utilizamos muito, né? Eu particularmente utilizo muito a base de dados do Economática. Se você nunca trabalhou com economática e lida com dados financeiros, dados contábeis, índices econômicos, com toda e absoluta certeza isso será muito útil para você e você vai se apaixonar pela base. O Economática, para quem não conhece, basicamente é uma base enorme de dados que integra informações financeiras, contábeis das empresas de capital aberto aí dos principais mercados da América Latina, né, e da América Latina, das Américas, vamos dizer assim. Muito bem, lá você consegue, além dos dados das empresas, fazer consultas também a fundos de investimento, já que a base é alimentada também pelas informações da própria Ambima e da CVM. Muito bem. Para conduzir o treinamento de hoje, né, eu vou estar auxiliando, então se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou estar auxiliando aí em orientar, né, dar algumas falar um pouquinho da minha experiência, né, tentar responder as perguntas que vocês tenham, mas quem realmente vai conduzir o treinamento hoje, nada melhor do que a Suelen, que é a instrutora da própria empresa Economática. Lembrando a todos vocês que via VPN da FECAP vocês têm acesso a 1 ano de Economática, né, por conta aí da participação do SEMEAD. Isso daqui, ontem a gente participou de uma das oficinas e parece que isso daqui já está funcionando, você já está conseguindo fazer o acesso do Economática, então. Bom, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para a Suelen. Novamente, sejam todos bem-vindos, ótima oficina para todos, fico à disposição aí no chat para auxiliá-los. Olá, gente, muito bom dia aí para todos. Obrigada, Márcio, pela bela introdução aí. Obrigada, Leonardo, aí por acompanhar a gente. E, bom, gente, vou então auxiliá-los hoje, tentar ajudá-los a entender um pouquinho como é que funciona aqui a dinâmica dentro da plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, podem chamar aí pelo chat, o Márcio vai auxiliá-los aí um pouquinho, tá me dando esse apoio aí. E também, ao final, aqui eu vou correr aqui com a apresentação, vamos ver se sobra um tempinho aí para a gente abrir aí para auxiliá-los no final a qualquer tipo de pergunta, mas se vocês tiverem também aí durante a apresentação, podem utilizar aí o chat, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui o share do meu screen aqui, e eu só peço que alguém aí me avise se está aparecendo aí para vocês, por favor. Apareceu, Suelen. Obrigada. Bom, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho para ficar melhor aí a visualização. Perfeito. Bom, gente, então, falando um pouquinho de economática, a economática, ela foi fundada aqui no Brasil, ela tem início as suas atividades em 1986, tá? E a gente vai também, a gente tem filiais aí em outros países, a gente está estabelecida aqui em outros países da América Latina, e para cada base aqui, para cada país que a gente estiver falando, a base se inicia um histórico diferente. Por exemplo, aqui a base dos Estados Unidos,
ela se inicia lá em 94, os outros aqui eu não vou lembrar de cabeça, mas varia aí um pouquinho. É todo esse histórico que vocês têm aqui dentro da base realmente, tá? Então, para o Brasil, eu vou ter dados históricos aqui de demonstrativos financeiros, cotação em bolsa, histórico de proventos, acionistas, etc., desde lá de 1986. E que tipo de dados que a gente vai comercializar aí no mercado? A gente traz informações de ações e outros para toda a América Latina e Estados Unidos, tá? Para esses países que eu citei. Dentro dessa base aqui de ações e outros, a gente vai ter demonstrativos financeiros, cotação em bolsa, os ativos negociados em bolsa, que na base Brasil, por exemplo, as ações, BDRs, fundos imobiliários. Na base Estados Unidos, a gente tem os ETFs, os REITs, as ações. Também eu vou ter aqui nos Estados Unidos todas as empresas que tenham ADRs lá, nesse país. Então, além das empresas norte-americanas, a gente também consegue ter uma visão mundial, porque a maioria das empresas aí, que são as grandes, maiores empresas do mundo, estão listadas lá, e através dessa base a gente também vai conseguir ter acesso a demonstrativos financeiros, cotação em bolsa dessas empresas aí. Na parte renda fixa, a gente vai abordar aí debêntures precificadas pela Ambima, aqui na base Brasil, e títulos públicos. Fundos, a gente vai acompanhar os fundos de investimento estruturados, FIPs, FDICs, fundos de ações, multimercado, renda fixa, etc. E aqui na parte de índices, a gente vai ter aí os índices de inflação, né, de preço, câmbio, moeda euro, dólar, algumas commodities, ouro, petróleo, índice de renda fixa, renda variável, para acompanhamento aí também. Então, esse é o básico aí de informações aqui que a gente vai ter. Tudo aqui na plataforma se inicia a partir desse ícone superior à esquerda, que abre aqui o menu, e o menu ele está dividido de forma que, dessa metade aqui à direita, base de dados e indicadores, vocês verão dados de um ativo por vez. Então, se eu abrir qualquer relatório aqui da base de dados ou indicadores, o sistema vai me apresentar dados da Petrobras, ou do ativo aqui da Petrobras Petri 4, mais precisamente, que é o que está listado como ativo corrente aqui nessa faixa superior. Já na metade aqui do menu à esquerda, a gente vai ter as ferramentas que vão possibilitar que a gente faça análise de vários ativos simultaneamente. Em ferramentas avançadas, a gente já tem aqui as ferramentas que têm o propósito direcionado. Então, aqui eu tenho como criar valuation a partir do fluxo de caixa descontado. Otimização de carteiras, eu consigo criar uma carteira ótima aqui a partir da fronteira eficiente de Markowitz. Parturei no long short, vai ser a ferramenta que vai possibilitar que a gente crie aí pares para operações de long short, analise como que seriam os desvios desses pares, dá para eu fazer uma varredura no sistema também e gerar os pares a partir de filtros pré-estabelecidos. E aqui nas ferramentas básicas é onde a gente trabalha aqui no sistema efetivamente, é onde vocês mais utilizarão aqui na plataforma, me arrisco a dizer, porque realmente é onde eu tenho a liberdade de criar minhas consultas e fazer aqui as análises dos ativos que eu tenho interesse, buscar aqui as métricas que eu quero analisar, os indicadores que eu quero ver, as informações da base de dados que eu quero. Então, é onde realmente vocês têm aqui liberdade de criação na plataforma, tá? A gente vai começar aqui explorando a base de dados, porque a base de dados é onde a gente recepciona toda a informação que a gente traz de fora do sistema aqui para dentro da plataforma. O resto do sistema, saindo aqui da base de dados, já não existe informações novas. São aí informações, já é um trabalho feito, cálculos feitos em cima aqui dos dados extraídos da base de dados. Antes de entrar aqui na base de dados, só quero deixar claro aqui para vocês que a plataforma só traz dados dos órgãos primários da informação. Então, aqui na base Brasil, por exemplo, CVM, B3, Ambima, eventualmente da CETIP. Na base Estados Unidos, da SEC, NISE, Nasdaq, Amex. Então, só realmente onde a informação é auditada, onde a informação acontece de fato, tá? Porque a gente realmente preza muito pela confiabilidade e segurança na informação. Então, vocês não vão encontrar dados aqui do RI da empresa, de nenhum terceiro, agente fiduciário, nada disso aqui na plataforma, tá? Só os órgãos primários. E nós somos realmente um espelho desses órgãos. Vamos lá, então, na base de dados. Começando aqui pelos dados cadastrais,
tenho que dados gerais do ativo que a gente vai estar exibindo. Então, aqui eu estou com Petrobras, a Petri 4. O emissor que está emitindo, então, esse ativo preferencial aqui é a empresa Petrobras, tem o CNPJ, país sede, aqui um código de identificação, segmento. Então, aqui eu tenho várias classificações setoriais. Setor NAICS é uma classificação internacional que vocês podem utilizar para classificar aí várias bases, né, várias bolsas diferentes. Agora, setor aqui da Bovespa, setor econômico Bovespa, subsetor Bovespa, segmento Bovespa, vai se restringir aqui às empresas, os ativos classificados aqui dentro da Bolsa Brasileira, tá? Então, quando estiver só analisando o B3, aí pode utilizar essa classificação. Setor econômico é uma classificação que a gente criou aí de 20 categorias. Tem aqui embaixo dados do ativo, estou falando aqui da classe preferencial, a gente está falando de um tipo de ativo aqui, ação, código ISIN. Em negociação, eu tenho o código em que essa ação é negociada, em que bolsa que ela está listada, se está ativa ou não. Nível de governança, nível 1, nível 2, novo mercado, mercado tradicional. E aqui a participação nos índices. Então, o peso atual de Petri 4 aí no Ibovespa é 5,837%. Essa informação de peso percentual, ela é atualizada todos os dias. A gente vai trazer essa informação histórica também, tá? É um dos nossos projetos em já fase final. Então, vocês vão conseguir também, a partir da base, analisar o quanto que a Petri 4 tinha de peso lá em meados de 2018, 2019, tá? Vai ser possível ver esse histórico aí também, não só a informação mais atual. Quero trocar aqui o ativo, quero trazer uma debênture aí emitida por Petrobras. Clico aqui na faixa onde está o ativo selecionado. Aqui vocês conseguirão trazer o ativo tanto pelo código dele quanto pelo nome da empresa. Então, se eu colocar aqui Petri, ele já me dá todos os ativos aqui emitidos por Petrobras, Petri 3, 4, 12, 13, 15. Então, aqui, essas Petri 16, 17, são aqui as debêntures. Então, aqui estão identificados como título privado de renda fixa. Vocês vão perceber que tem alguns ativos que estão em vermelho. É um vermelho bem discreto, realmente. Aqui, esses ativos já estão cancelados, tá? Então, se eu quiser aqui Petri 17, dou OK. Ele vai apresentar aqui os dados pertinentes a uma debênture. Então, tem aqui tipo da debênture, IPCA spread, referência da NTNB, vencimento, classe da debênture, banco mandatário, líder, agente fiduciário, data de emissão, se ela vai ser quirografária, fiduciária, se é incentivada ou não. Enfim, informações relevantes aqui para o título debênture. Se eu colocar agora e trouxer um fundo de investimento, vou trazer aqui o fundo Alaska Black como exemplo aí para gente. O sistema vai abranger os dados aí para fundos. Fundos, vocês irão perceber que terá aqui uma quantidade maior de informações, porque realmente o cadastro Ambima aí que a gente traz, ele é bem extenso, realmente. Então, aqui, em registro Ambima, eu vou ter os dados gerais aí do cadastro Ambima. Então, nome do fundo, CNPJ, se o fundo é de ação, multimercado, se ele é renda fixa, enfim, várias classificações aqui que vem aí da Ambima ou da CVM. Quem é que está fazendo a gestão desse fundo? Administrador, país sede, tipo do ativo, se esse fundo está ativo lá no cadastro CVM ou não. Tenho aqui embaixo dados extraídos aqui da CVM. Cadastro CVM vão ser aqui basicamente as informações equivalentes ali ao cadastro Ambima, com algumas adições aqui ainda, auditores, diretor responsável, distribuidor de cotas e assim por diante. Tenho aqui dados extraídos do regulamento. Aqui a gente tem um robô da Economática, que vai ler o regulamento aí dos fundos e vai apresentar essas informações extraídas de lá para vocês. Então, tenho taxa de administração atual, se o fundo tem alguma característica especial em questão de taxa, se a taxa dele é escalonada, se vai ser um valor fixo, qual que é a data aqui de início vigente dessa taxa, se o fundo vai atender aqui a legislação 4661, 4604, para receber aportes aí de fundos de previdência, né, essas resoluções, taxa, data do regulamento, último regulamento publicado, e o link
direto aí para o regulamento. Se eu quero ler o regulamento do fundo, eu clico aqui, o sistema vai me redirecionar lá para o site da CVM, onde ele já vai estar aberto aí, com todas as informações disponíveis aí para leitura. Tenho aqui do lado o histórico disso também. Então, além da gente trazer aqui informação mais atual, vocês podem clicar nesse histórico aqui e ter essa taxa de administração de todos os regulamentos aí que foram publicados. Isso permite, como a gente tem essa taxa histórica, que vocês devolvam essa taxa de administração para a cota do fundo, calcule cota bruta, retorno bruto, faça simulações de quanto estaria a cota do fundo se a taxa de administração dele fosse outra também. Seguindo, tem aqui taxa de administração, só que agora eu tenho a taxa de administração do cadastro Anbima, que o administrador informou lá para a Anbima. Então, ele informou aqui taxa de administração máxima, vai cobrar performance de 20% aqui acima do Ibovespa. Temos aqui uma cobrança, uma periodicidade de cobrança dessa performance de 180 dias de 180 dias até 180 dias, né? Ela vai ser cobrada aí sempre nesse período. Movimentação na Anbima, prazo de prevenção de cota, conversão e resgate, pagamento resgate, aplicação mínima, etc. E ainda tem outras informações aí do cadastro Anbima aqui embaixo. Se o fundo é destinado para investidor qualificado, se ele vai ter aqui perfil de cota de fechamento, abertura, se ele vai ser restrito a um determinado grupo, se ele pode operar alavancado, se ele vai ter perfil de alocação em crédito privado, se pode investir no exterior e até quantos %, enfim, várias outras informações aqui para vocês conseguirem entender qual que vai ser a operação aí do fundo e também para a definição de mostra, esses dados cadastrais irão servir aí para a gente. Como assim, Suelen? Quando a gente chegar nessa parte aqui do menu, em ferramentas básicas, vocês não vão analisar os 24 mil fundos que a indústria tem atualmente, né? Vocês irão analisar uma amostra menor. E qualquer dado desses aqui, dados cadastrais, podem servir como base para um filtro. Então, Suelen, quer analisar só as empresas aqui geridas pela Alaska Investimento. Ou não, só quero analisar fundos que não sejam exclusivos. A informação fundo exclusivo, ela vai servir como base para um filtro e a gente pode solicitar para que o sistema me mostre só os fundos que responderem a essa informação como não, tá? Assim como os dados cadastrais de ações, de debêntures, vocês conseguirão fazer essa definição aí de mostra lá através do screening, mas depois a gente vai chegar lá nessa parte, eu vou mostrar de forma ilustrativa aí como vocês fariam isso na prática. Seguindo, temos aqui a parte de demonstrativos financeiros. Dentro de demonstrativos financeiros, não tem informações aqui para fundos, realmente. Aqui para empresas... Perdão, gente. Aqui para empresas, tanto aqui na Base Brasil, tanto empresas com capital aberto, como empresas com capital fechado, que façam aqui essa publicação lá pela CVM, irão estar disponíveis aqui para vocês analisarem o balanço DRE e fluxo de caixa. Aqui tanto faz o ativo de Petrobras que eu escolher, tá? Eu posso escolher aqui Petri 4, Petri 3, uma debênture, tanto faz. Os dados serão os mesmos, tá? Porque eu estou olhando aqui para a empresa e não para o ativo que ela está emitindo. Toda janela aqui do sistema, gente, vai ter esse mesmo esqueleto aqui superior. Então, percebam que eu sempre vou ter esses botões aqui à esquerda de configurações gerais, sempre aqui disponível esse ativo corrente. O relatório que eu estou apresentando, ele vai me mostrar um pouquinho à direita em qual moeda, em qual unidade que está sendo apresentada essa informação, e mais um pouquinho aqui à direita eu tenho esses 3 ícones. Se eu clicar aqui, ele vai me gerar uma planilha Excel de toda a informação que a gente tem aqui embaixo, ou um PDF disso, ou aqui nos 3 tracinhos, eu vou ter aqui como exportar a informação em outros formatos, ou aqui essa opção de vários parâmetros. Vários parâmetros para todas as janelas aqui do sistema, a Economática ela vai dar aqui as opções para que você realmente parametrize aqui da forma e da necessidade que vocês precisem de analisar o relatório. Então, percebam que a gente está vendo aqui o balanço consolidado e não consolidado simultaneamente.
Se a gente quiser ver só o consolidado, aqui nessa faixa, nesse quadrante aqui, consolidado, eu tenho como ver ambos, que é a opção que está selecionada. Se eu colocar sim, ele vai me trazer só o consolidado. Eu tenho sim asterisco e sim sem asterisco. Sim asterisco é sim preferencialmente consolidado. Se eu não tiver informação do consolidado, ele me mostra do não consolidado mesmo. Sim sem asterisco é exclusivamente consolidado. Eu quero ver só informação se for do balanço consolidado. Se não tiver informação consolidada, não me mostra nada. Tá? Aqui dentro dessa interrogação, tem aqui essa explicação guardada, depois se vocês quiserem rever, e a lógica para o não funciona da mesma forma. Vou querer aqui, sim, consolidado preferencialmente, dou OK. Então, percebam que o sistema, ele omite aqui a informação do não consolidado. Já tenho aqui o método contábil utilizado, link para as notas explicativas. Clicou aqui no link, o sistema redireciona vocês lá para o site da CVM, aonde já tem as notas explicativas disponíveis aí para leitura e analisar aí no detalhe o resultado da empresa. Tenho aqui já o ativo aberto aqui em contas e subcontas em níveis e cores diferentes. Posso aqui diminuir essas contas para o nível mais sintético através desse maisinho, ou desse menuzinho aqui, ou aumentar aqui as contas para o nível mais analítico, de acordo com a necessidade de análise aí de vocês. A ordem que isso é apresentado é balanço, DRE, fluxo de caixa. Então, começo aqui com o balanço, ativo, passivo. Descer um pouquinho, a gente começa aqui com a DRE, fluxo de caixa, e se eu descer mais um pouquinho, a gente chega em outro balanço, começando aqui com ativo novamente. O que está acontecendo aqui? Aqui, se vocês repararem, o plano de contas é diferente, tá? Aqui é o plano de contas da legislação societária. A gente guarda aqui toda a informação preenchida conforme a legislação societária, porque a gente tem o histórico para trás aí de 2010, que foi quando aí iniciou aí o formato do IFRS. Tá? Então, percebam que aqui de 2010 para trás, a gente está com as informações aqui desse balanço totalmente preenchida, de 2010 para frente, ela começa aqui a ficar esburacada, é porque realmente essas contas aqui, onde tem um buraco de informações, não existem mais, então por isso elas estão aqui com essa falha, mas é porque realmente a gente guarda, então a gente mantém essa estrutura aqui embaixo, para vocês buscarem informação conforme a legislação societária lá atrás. Mas aqui, no topo, todo o balanço aqui está preenchidinho aqui pelo plano de contas atual do IFRS, tá? Quais outros opcionais que a gente vai ter aqui de parametrização? Aqui a gente consegue restringir a faixa de datas que a gente está analisando. Se vocês rolarem lá para trás, vocês verão que inicia lá em 1986, como eu falei aí no início para vocês. Posso aqui, nesse quadrante moeda, mostrar aqui a informação em moeda original, ajustar pela inflação. Se eu ajusto pela inflação, o sistema me traz toda essa informação. Opa, me jogou lá para baixo. Ele me traz toda essa informação aqui, já ajustada aí pela inflação, todo demonstrativo. A Suelen, ele está utilizando qual índice para correção? Se eu colocar o mouse lá em cima, ele me apresenta aí que está utilizando o IPCA do dia 30 de outubro de 2020, último IPCA publicado aí. Suelen, mas eu acho que Petrobras vai ser melhor corrigido se for pelo IGPDI. Dá para a gente trocar o índice também, para isso a gente entra lá nos parâmetros e vamos clicar aqui dentro de personalizado. Aqui percebam que eu tenho várias moedas, nada mais do que o sistema está dizendo aqui para mim, que se eu estiver olhando uma Amazon, por exemplo, a moeda original é dólar, vai usar como default do sistema o ajuste aqui pelo CPI. No caso, como a gente está olhando Petrobras, a moeda original é real, ele utiliza o default do IPCA. Mas eu não quero PCA. Então, eu clico aqui embaixo em modificar. Aqui eu vou colocar o índice que eu quero, que pode ser INPC, INCC, IPC, IPCA, IGPDI ou IGPM. Vou colocar aqui o IGPDI para dar exemplo aí para vocês. Dou OK. Já trocou aqui para mim. Dou OK novamente e dou mais um OK. Agora, a nossa informação, então, está vindo ajustando aí pelo IGPDI, tá? Posso ainda
lá nos parâmetros, trocar essa informação aqui para dólar. Todo o meu demonstrativo agora é apresentado em dólar. Suelen, qual que é a cotação que o sistema está considerando para ajuste aí, para a troca da moeda? É o último dia útil do trimestre em que a gente estiver se referindo, tá? Mesma coisa aí para o euro, posso voltar isso para a moeda original. Demonstrações de resultado, DRE e fluxo de caixa. Inicialmente, o sistema, ele apresenta aqui para vocês acumulando no exercício, que é este opcional aqui. Então, vamos lá olhar a DRE. DRE aqui, percebam que se a gente reparar aqui no ano de 2018, eu tenho aqui primeiro tri, segundo, terceiro, quarto, depois começa aqui o primeiro tri de 2019, segundo, terceiro, quarto. Quando vocês olham aqui para essa quantidade de meses, a gente tem 3, 6, 9, 12, ou seja, o primeiro trimestre, eu estou olhando só o resultado dele, do primeiro trimestre isolado. No segundo, eu já acumulei o primeiro com o segundo, 6 meses de resultado aqui. No terceiro, eu tenho 9 meses, ou seja, 3 meses, aliás, 3 trimestres. E no último aqui, a gente já tem aqui o resultado do exercício todo, 12 meses, ou seja, 4 trimestres de informação acumulada, tá? Suelen, eu quero ver o resultado isolado de cada trimestre. Então, vamos lá nos 3 tracinhos em parâmetros, trazer essa informação aqui em 3 meses, que é o resultado isolado tri a tri. Dou OK. O sistema me jogou lá para baixo, deixa eu subir aqui. DRE. Então, aqui, agora, dentro de 2018, a gente está olhando aqui 3, 3, 3, 3. Resultado isolado aqui de tri a tri, exatamente, tá? Então, a gente consegue ver o desempenho de cada trimestre aqui na empresa Petrobras. Posso também ainda, lá nos parâmetros, trazer informação aqui em 12 meses. Aqui a gente vai ter o acumulado de 12 meses, né? O anualizado ou os 12 meses móveis que o pessoal costuma chamar aí. Então, aqui a gente sempre vai ter, para cada trimestre que a gente estiver olhando, 12 meses de acúmulo de resultado, ou seja, resultado de 4 trimestres, seja ele aqui dentro do ano fiscal ou não, né? O sistema vai buscar, se necessário, meses aí de exercícios anteriores para sempre entregar essa informação aí em 12 meses de acúmulo. Como eu falei para vocês, é possível a gente clicar aqui e gerar uma planilha em Excel aqui dessa informação. Se vocês não quiserem todas essas contas, mas estiverem estudando apenas algumas, posso vir aqui nessas caixinhas à esquerda, selecionar as contas aqui que são interessantes aí para minha análise. Então, eu quero receita, líquido operacional, o lucro bruto, despesas administrativas e o EBIT. Seleciono aqui. Vou lá dentro dos meus parâmetros e aqui vocês terão um quadrante aqui, ó, que é mostrar os itens, somente os marcados ou até somente os não marcados. Dou OK, o sistema vai restringir aí para as contas que a gente escolheu e agora a gente pode gerar uma planilha Excel bem mais leve, só com o que me interessa realmente, né? Não preciso carregar toda a informação aí. Voltando lá para os parâmetros, eu vou voltar aí para apresentar todos os itens novamente. E aqui a gente ainda vai ter mais alguns opcionais. Por exemplo, se eu quiser ver só o fechamento de cada ano fiscal, posso escolher aqui, mostrar balanço só no quarto tri de cada ano fiscal, dou OK. O balanço é uma foto do patrimônio, né? Então, a gente tem já a foto aqui no final do exercício, aí no fechamento do ano. Lá nas demonstrações de resultado DRE, fluxo de caixa, a gente deixou aquele opcional lá de 12 meses, né? O acumulado de 12 meses. Como a gente está olhando o quarto tri de cada ano fiscal, de fato vai estar refletido aqui o resultado do exercício fechadinho de cada ano fiscal também aí para nossa análise. E ainda outras opções que a gente tem aqui é já trazer uma análise vertical e horizontal, essas análises que a gente costuma utilizar bastante aí na contabilidade para análise. Em percentual do total, vai ser a análise vertical, tá? Então, se eu colocar aqui percentual do total, posso acumular mais casas decimais até a segunda casa aqui, por exemplo, dou OK. O sistema vai preparar todo esse demonstrativo aí nessa análise, tá? Vai colocar em base 100 aqui meu ativo total,
vai mostrar, então, quanto em percentual cada conta equivale desse ativo, mesma coisa para o passivo, mesma coisa aí para a DRE. Aqui eu posso dizer, no acumulado aqui de 12 meses do ano aqui de 2012, ou seja, no ano de 2012, de 100% de receita líquida operacional gerada, eu tive um custo de 74%, uma despesa de 14% e um lucro líquido de 7,53%. Assim como essa análise vertical, a gente pode solicitar a análise horizontal, aqui ao final, variação percentual em N meses. Eu consigo determinar para o sistema qual que é o parâmetro de meses que ele vai levar em consideração para me dar essa variação aí, aonde que ele vai colocar essa base 100. Vou colocar aqui variação de 12 meses, e agora eu estou olhando não mais a conta com relação total de receita gerada, mas sim a conta com relação a ela mesma 12 meses antes. Como a gente está em escala anual isso daqui, eu estou vendo aqui uma queda percentual de 5,48% na receita líquida operacional aqui de Petrobras contra o ano imediatamente anterior aqui, 12 meses antes. Tá? Então, dependendo da escala aqui e da informação aí, da variação que vocês determinarem, a informação ela deve ser interpretada aí de formas diferentes. Bom, da parte de demonstrativos, era isso que eu queria passar aí para vocês, tá? Eu vou só tomar uma aguinha para a gente passar aqui para o próximo relatório. Bom, seguindo, temos aqui cotações. Então, aqui em demonstrativos financeiros, a gente estava olhando para a empresa. Agora, quando eu coloco em cotações, ele vai me trazer o histórico de negociação do ativo especificamente. Então, aqui eu estou olhando agora para a debênture Petri 17, diariamente, como é que foi a negociação aí desse ativo. Então, taxa de compra, taxa de venda, taxa média, desvio padrão, intervalo mínimo e máximo, o preço unitário dessa debênture aí na marcação ao mercado, percentual do PEOPAR e a duration, né, quantidade de dias úteis para o vencimento aí desse título. Se eu trocar aqui o ativo selecionado para um fundo, vamos colocar aqui o Alaska Black novamente, aqui eu vou ter informações de negociações pertinentes ao fundo, né? Então, tenho aqui valor da cota, patrimônio, a captação líquida, que vai ser a diferença aí do total captado para o total resgatado aí do fundo. O resgate total vai ser a soma dessas duas colunas, resgate de cotistas, mais aqui o come cotas do IR, eventualmente. Esse fundo aqui vai seguir aí a regra de renda variável, né? Por isso, realmente, não vai existir o come cotas. Quantidade de cotistas evoluindo aí diariamente e a fonte que a gente está trazendo essa informação. Percebam que para fundo a gente está com data aqui no dia 25, então fundos aqui com cota de fechamento, principalmente, a gente vai ter aqui um delay de D2 para trás da data atual que a gente tiver, porque os fundos eles precisam de um dia a mais para pegar o valor da cota, mandar para a Ambima mandar para a gente, assim como a CVM. Agora, se a gente estiver falando de uma ação, vamos voltar aqui para nossa velha Petrobras. Temos aqui já a informação do dia 26. Então, a ações ela vai entrar realmente com uma rapidez maior aí por conta das negociações aí da B3. Essa informação ela entra para a gente sempre ao final do dia, com 5 minutos de delay da publicação do BDI aí da Bolsa. Então, o BDI da Bolsa é publicado, 5 minutos depois, a gente vai ter hoje, ao final do dia, os dados aqui do dia 27/11, pregão de hoje, exatamente. Tenho aqui, então, diariamente, as informações aí de como teve aqui as negociações da ação. Quantidade de negócios, quantidade de títulos negociados, o volume financeiro e aqui as métricas de preço, né? Qual que foi a cotação de fechamento, abertura, mínimo, máximo e médio nos pregões aí desse ativo. Aqui, quais que seriam as opções dos parâmetros para esse relatório? Posso restringir a faixa de datas. Estou vendo isso em escala diária, posso colocar isso em escala semanal, mensal, trimestral, anual. Dias em branco são os dias em que não houveram negócios. Então, feriados aqui ou ativos que serão aqui pouco líquidos no mercado, se a gente esticar
o sistema vai restringir aqui para mim a datas que houveram realmente informações aí para mim analisar. Ajuste proventos. Inicialmente, a série histórica ela já está completamente normalizada, ajustada por todos os proventos, né? Porque os proventos realmente eles vão provocar uma descontinuidade aí no preço. Para a gente ver essa evolução constante do preço, a gente faz esse ajuste. Então, default do sistema, ele já vai incluir todos, grupamento, desdobramento, bonificação, subscrição, dividendos, juros sobre capital próprio, tudo que houver. Mas vocês têm ainda duas outras opções. Nessa daqui, eu mantenho o ajuste de todos os proventos, porém não, eu tiro aqui para dividendos e juros sobre capital próprio, e aqui eu consigo tirar todos os proventos. Eu volto a cotação aqui para a cotação na pedra, como os analistas costumam chamar, a cotação divulgada no jornal naquele exato dia, tá? Então, aqui ajusta por tudo, aqui não ajusta por nada, e aqui é o meio termo, ajusta, porém não aí para dividendos e JCP. Posso olhar essa informação em moeda original, ajustada pela inflação, em dólar, em euro, em relação aqui ao índice, em relação ao CDI, Bovespa, e começando em 100. Começando em 100, a gente consegue criar a base 100 desse relatório também e ver a variação aqui percentual de como estaria aí dentro de uma faixa de datas. Então, se eu quiser analisar qual que seria a evolução aí das informações de negociação aqui de Petrobras, do início de 2020 até hoje. Vou colocar aqui, Petrobras não, Petri 4 aqui mais especificamente, né? Então, eu coloco aqui a faixa de datas se iniciando aqui em 1/1 de 2020, começando em 100, dou aqui. Se eu subir agora lá para o topo do meu histórico, agora ele se inicia a partir do primeiro dia útil de 2020, coloco em base 100 todas essas informações, e a gente pode falar que se eu tivesse o equivalente a R$100 aqui de Petri 4 lá no começo de 2020, hoje, a gente teria o equivalente aqui a R$ 84,10. Então, a gente consegue ver essa queda nominal do papel aqui de forma mais clara, né, em percentual. Isso vai servir bastante para a gente criar gráficos de performance relativa, né, onde a gente consegue comparar a ação com outros índices ou várias ações entre si. Se eu tivesse investido R$100 em todas elas em um ponto, qual que seria a performance relativa, né? Quem teria performado melhor. Se der tempo aqui, a gente aborda esse gráfico para vocês darem uma olhadinha. E aqui, gente, o ativo que eu colocar, o sistema preenche, tá? Se eu colocar aqui um fundo imobiliário, TRT, vai trazer aqui a mesma estrutura de ações, porque é um ativo negociado em bolsa. Se eu colocar aqui, por exemplo, o índice Ibovespa, ele vai apresentar as negociações aí com relação ao índice, né? As empresas aí que fazem parte do índice diariamente. Então, ele vai se adequando aí ao ativo que a gente colocar. Seguindo, a gente tem a parte aqui de empréstimos de ativos. Aqui a gente acompanha o mercado de aluguel das ações. Tá? Acredito que não é muito o foco aqui de vocês, mas só a título de curiosidade, eu vou falar aqui para vocês que a gente acompanha. Todos os dias, os contratos em aberto acumulado a vencer aí em aluguel de ações da IRBR3 ou do ativo que eu colocar aqui em cima, né? E aqui, a partir dessa coluna, eu tenho os contratos negociados no dia. Então, quanto naquele exato dia eu tive aí de títulos negociados em quantos contratos foram, o valor financeiro que girou aí esse mercado de aluguel dessa ação, e aqui a taxa mínima, média e máxima do doador, né, de quem detinha a ação e estava doando aí no mercado, e aqui do tomador, taxa mínima, média e máxima também de quem estava aí, de quem vai pagar o aluguel para shortear essa ação. Isso daqui, essas taxas estão ao ano, tá? Depois aqui, a gente tem a parte de proventos. Então, como eu comentei com vocês lá no relatório de cotações, os proventos, eles irão provocar descontinuidade aí no preço da ação. Para fazer o ajuste, a gente tem todo esse histórico aqui apresentado. Aqui a data é a data X-1, não é a data de pagamento do provento, não é a data de publicação, é a data anterior ao exercício. O exercício é a data em que o acionista ele passou a ter direito ao recebimento desse dividendo aqui. Cada provento ele vai passar por uma fórmula para chegar no fator aqui que vai ser aplicado na série histórica para ajuste. Essa fórmula a gente apresenta aqui em cima, nessa interrogação. Então, vocês podem aqui ver a fórmula utilizada para ajuste de cada provento.
Aqui, esse cifrão, ele não está identificando que o valor aqui está em dólar, tá, gente? Isso identifica só realmente que estamos falando de volume financeiro, de valor aí, de moeda. Aqui em cima, ele apresenta que está aqui em real. Então, só aqui para fazer essa observação, porque às vezes gera dúvida realmente. Seguindo, temos a parte aqui de quantidade de ações. Esse relatório bastante simples, junto com o balanço, ao final de cada trimestre, a empresa vai publicar o quanto que ela tinha de ações emitidas, o que estava em outstanding e o que ela estava mantendo em tesouraria. Se houver aqui algum evento que for provocar uma mudança nessa quantidade de ações, ela vai entrar em destaque aqui nesse relatório para vocês, porque a gente vai entrar com essa informação da data exata de ocorrência. Por quê? Essas informações serão cruciais aí para ajuste na série histórica, cálculo de indicadores sensíveis como lucro por ação, por exemplo. Então, e para vocês entenderem também por que a empresa passou aqui de 936 milhões de ações para 1.267 ações. Ela teve aqui subscrições, né, e foram emitidas 300 milhões de novas ações aí no mercado. Depois a gente tem aqui a parte de acionistas. Aqui eu não vou ter o quadro de acionistas inteiro, né? Porque realmente a compra e venda de ações diariamente aí envolve sigilo também, né? A B3 não abre essa informação, mas a gente consegue os controladores, porque a CVM ela obriga as empresas a publicar quem tenha mais de 5% das ações dela, né? Então, quem tem realmente um percentual representativo aí das ações. Isso ela vai publicar 7 dias após esse determinado player ultrapassar esses 5%. Então, vamos supor que vocês aí estejam comprando ações da IRB e ultrapassa 5% do total das ações que ela tem em outstanding. Em até 7 dias, a empresa ela vai ter que fazer essa publicação lá na CVM. O nome de vocês vai entrar aqui nesse topo e vai aparecer aqui no último relatório publicado. Tá? Então, no último relatório publicado aqui da IRB, a gente tem esses players como controladores e aqui embaixo a gente tem nenhum percentual. Aqui é o histórico de quem já teve aqui um percentual representativo, esses aqui embaixo. Se você quiser entender aí qual foi o período, por exemplo, que o Ministério da Economia tinha um percentual aqui representativo de IRB ou essa Lazar Asset, só enrolando essa barra de rolagem lá para trás para chegar aqui no período em que tinha e qual era o percentual aqui que esse determinado player tinha das ações. Outra informação bastante consumida desse relatório é o free float, que é apresentado aqui embaixo, tá? Próximo relatório que a gente tem é a composição de carteira. Para ações realmente não aparece nada, porque esse relatório ele vai ser focado aqui em análise da estratégia de alocação de um fundo. Na verdade, esse relatório ele tem duas funções. Essa ferramenta ela possibilita que vocês criem portfólios. Então, se eu clicar aqui nesses 3 tracinhos, criar nova carteira hipotética, eu posso replicar a minha carteira aqui dentro do sistema. É uma carteira hipotética, tá, gente? Não é um gestor de carteira. Então, é possível vocês fazerem simulações, criar backtests. Aqui, essa carteira hipotética, ela vai pegar a cotação de fechamento no dia, tá? Então, vocês não vão ter liberdade aqui, por exemplo, de colocar o preço que vocês pagaram na ação, né? Ele vai pegar sempre a cotação de fechamento. E aqui eu consigo criar uma carteira em volume financeiro ou alocar aqui a carteira em percentual dos ativos aí que compõem a minha carteira. Posso criar um fator. Esse fator aqui, eu consigo criar benchmark para fazer aí um paralelo com a minha carteira. Por exemplo, posso criar um 110% do CDI, um IPCA mais 6. Eu posso, inclusive, criar esse fator como se fosse um ativo e colocar ele dentro aí da minha carteira, como se fosse um CDB, um CRI, um CRA que eu tenho aí comprado. Emenda, eu consigo emendar aqui 2 séries históricas, mas isso daqui é um caso à parte. Então, eu consigo aqui criar realmente portfólios para fazer backtests, análise, posso criar uma carteira conservadora, agressiva, moderada e ficar aqui realmente estudando qual que seria o melhor cenário aí
dos ativos dentro da carteira. A outra função aqui dessa ferramenta é abrir a carteira de um fundo. Então, vou voltar para o nosso exemplo lá do Alaska. E aqui eu estou exibindo, primeiramente, em percentual da carteira. Tá? Então, se eu coloco o mouse aqui em cima, ele me diz que eu estou vendo essa informação em percentual. Ao longo dos últimos 12 meses, como que o Alaska está distribuindo aqui os ativos na carteira dele. A CVM ela vai dar prerrogativa para os fundos de esconder os 3 últimos meses, né? Então, o fundo ele pode ter esse delay de publicação de carteira de até 90 dias, por uma questão de estratégia realmente, né? Para os outros fundos não copiar a estratégia aí do fundo. Então, percebam que o Alaska, ele realmente está aqui com 99% da carteira dele aqui em ações, porém, eu não sei quais ações são essas, estão aqui em títulos não revelados. Para eu saber a última carteira dele aberta, eu posso clicar aqui com o botão direito em julho, ordenar aqui de forma decrescente, que eu já agrupo aqui qual que era o maior ativo aqui da carteira dele em julho, seguido aqui pelo segundo, Cogna, Localiza, Lojas Renner. Consigo ver de forma histórica como ele veio se comportando com relação ao ativo ou outro, né? Aumentando, diminuindo posição nesse ativo. Então, dá para a gente, por exemplo, agrupar também a carteira dele por tipo de investimento, botão direito aqui, agrupo, consigo ver essa distribuição também de forma gráfica, mês a mês aqui, eu consigo ir variando aqui em cima para ver como que foi a distribuição. O Alaska realmente não vai ter muita emoção, né? Porque ele realmente aloca aqui sempre grande parte em ações, mas a gente vai falando de um multimercado, é possível ver aqui essa variação, uma variação um pouco maior. Então, realmente, esse relatório aqui de composição da carteira vai ter várias opções de trabalhar com ele. Eu estou vendo em percentual, lá nos parâmetros a gente vai ter a opção de trazer essa informação em volume financeiro. Posso trazer também um período maior, não preciso analisar só os últimos 12 meses, eu posso abranger aqui para desde o início da composição do fundo, ou abranger para 24, 36 meses. Vai ter várias formas de a gente trabalhar, só fazendo um overview aqui para vocês entenderem qual que é a ideia dele aí. Seguindo, a gente tem aqui a parte do fundos que tem esse ativo. Fundos que tem esse ativo, como a gente tem a composição da carteira, a gente consegue fazer esse movimento inverso e fazer aí a varredura em todos os fundos aí da indústria, trazer aqui quem são os fundos que estão comprando o ativo que eu jogar aqui em cima. Por exemplo, eu estou vendo agora quais são os fundos que compram Alaska. Então, tenho todo o histórico disso, como que os fundos vieram aumentando posição nesse fundo, diminuindo. Se o fundo não tem mais posição aqui, por exemplo, esse fundo aqui vendeu todas as posições dele. Posso aqui ordenar de forma decrescente por julho, porque eu vou ter posições escondidas aqui em agosto, setembro, outubro, né? Vai ter alguns fundos realmente que vão exibir já a posição até outubro, porém outros, como por exemplo o Vinci Selection, ainda não exibiram aqui a carteira. Então, aqui em julho, a gente está aqui com a posição decrescente, o fundo com maior valor financeiro alocado aqui no Alaska Black é o Vinci Selection Equities, seguido pelo Libertas FIA, DAC FIA, Maco FIA e assim por diante. Nesse relatório, eu posso jogar o ativo que pode ter aí dentro da carteira de um fundo e pesquisar. Não preciso colocar só um fundo aqui, eu posso colocar uma ação, uma debênture, um título público, um fundo imobiliário, um ETF. Então, se eu jogar aqui uma ação X, vou colocar aqui SLC Agrícola, por exemplo, dou OK, o sistema ele já vai fazer a varredura na indústria de fundos e vai me apresentar todos os fundos que têm algum tipo de posição aí com relação a essa ação, com relação a essa empresa que é a SLC Agrícola. Então, aqui em julho, eu estou vendo que o fundo com maior valor financeiro é o Bradesco FIA Mid Small Caps. Ele está em constante aumento aqui de posição nesse ativo. Tenho aqui esse outro fundo com a segunda maior posição. Esse parece que começou a comprar aqui em julho. Vai abrir as carteiras aqui quando exigida aí pela CVM. Então, eu consigo ver aqui todas as posições. Aí eu tenho aqui empréstimos de ações, posição comprada de ações,
Vocês vão encontrar aí opções, operações a termo, tenho também aqui empréstimos aí de ações e títulos de valores mobiliários recebidos, né, as posições short aí, com relação a esse ativo, como isso está aumentando, diminuindo e assim por diante, tá? Então, dá para a gente realmente entender como que a indústria de fundos está se comportando com relação ao ativo que eu jogar aqui em cima. Próximo relatório que a gente tem é esse relatório aqui de notícias, que não são notícias da mídia, realmente, são aí fatos relevantes publicados aí na CVM e na B3. Se vocês clicarem aqui no link, o sistema vai redirecionar vocês lá para o site aí do órgão, onde já vai estar o fato relevante aberto aí para leitura, tá? Então, passamos aqui a base de dados, onde a gente entendeu quais são os ativos aqui que a plataforma busca, como que é possível trabalhar um pouquinho com essas informações. Agora, o resto do sistema não tem informação nova, tá? O resto do sistema a gente vai trabalhar aí realmente com essas informações da base. Então, aqui em indicadores, a gente já vai deixar os indicadores pré-calculados para vocês trabalharem com eles aí, e a gente divide em 3 categorias diferentes. Indicadores financeiros, eles irão buscar aqui contas de demonstrativos financeiros se relacionando para calcular aí um ROI, um ROIC, um EBITDA. Então, vamos entrar aqui neles para entender um pouquinho melhor. Vou colocar aqui nos parâmetros só o consolidado. E aqui eu tenho TRI a TRI, com o resultado aqui já anualizado, dados por ação aqui pré-calculado, lucro por ação, valor patrimonial por ação, estrutura de capital, aí olhando para a dívida da empresa, liquidez geral, corrente seca, ciclo aqui de pagamento de estoque, prazo de estoque, ciclo financeiro, rentabilidade, a gente tem EBITDA, margem líquida, ROI, ROIC, ROA e outros aqui abaixo. Cada indicador, do ladinho dele aqui, eu vou ter essa interrogação que vai me apresentar a fórmula que é utilizada aí para o cálculo. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham com relação à fórmula, ou se vocês quiserem aqui garantir que o sistema vai fazer aqui a conta realmente da forma que vocês estão buscando, entra aqui dentro desse relatório de indicadores, abre a fórmula, essa interrogaçãozinha aqui. Assim como esses indicadores financeiros, os indicadores de mercado também estão pré-calculados, com a diferença que esses indicadores já vão acrescentar a variável preço aí como insumo para o cálculo. Como o preço ele vai atualizar todos os dias, a gente também vai ter a variação aqui desses indicadores todos os dias. Aqui dentro da interrogação eu tenho a fórmula de cada um deles também. Os indicadores técnicos, a gente não vai ter um relatório desse pré-calculado e pré-moldado aí para vocês de um ativo só, porque eles terão uma complexidade maior no cálculo, mas vocês conseguirão todos buscar aqui através das ferramentas básicas. Indicadores técnicos serão aí os focados para variação de preço, né, onde eu tenho retorno, TIR, Sharpe, beta, correlação, tracking error, todos esses indicadores aí para análise mais técnica. Suelen, aonde que está a fórmula dos indicadores técnicos? Vocês, para ter acesso a essas fórmulas, vem aqui, nessa interrogação. Eu vou ter aqui Quick Guide, clica aqui, o sistema vai redirecionar vocês aqui para o site da plataforma, da Economática, e aqui eu vou vir dentro de fórmula dos indicadores. Aqui eu vou clicar dentro aqui da fórmula que eu quiser aqui, risco, tracking error, enfim, entrar aqui no beta, por exemplo. Ele já me apresenta aqui qual que é a fórmula utilizada aí para o cálculo desse indicador especificamente, tá? Vai abrir aqui a fórmula utilizada aí para esses indicadores. Deixa eu voltar aqui para plataformas, só um minutinho. Pronto. Então, passamos aqui da metade, aqui à direita, indicadores e base de dados, onde a gente estava olhando a um ativo por vez apenas. Agora, a gente vai entrar aqui em ferramentas básicas, onde a gente vai criar aí as consultas, já fazendo isso para vários ativos simultaneamente. Antes da gente entrar aqui, gente, só um minutinho, vou tomar mais uma aguinha aqui.
Bom, vamos lá. Então, o screening, ele vai ser aqui uma das principais ferramentas, se não a principal aqui das ferramentas básicas. Aqui eu tenho várias abinhas aqui separadas por tipos de ativos diferentes. Sempre vocês terão esse básico aqui de início, que o sistema ele já vai fazer um pré-filtro focado aqui no tipo de ativo que vocês quiserem analisar. Então, quero analisar fundos imobiliários? Pode entrar aqui na abinha de FIIs, o básico já vai fazer aí a amostra, já vai trazer todos os fundos ativos aí da Bovespa, fundos imobiliários. E embaixo aqui dos básicos, a gente já vai ter análises prontas. Então, por exemplo, aqui em fundos, eu tenho o básico e uma galeria aqui de análises aí já focada em cada tipo de fundo aqui. Então, vocês podem depois dar uma explorada aqui nessas análises. A gente costuma se basear aí no que é normalmente utilizado aí no mercado. Então, é bacana aqui depois de dar uma olhadinha. Mas hoje a gente vai começar aqui em todos os ativos, nesse screening sem filtro nenhum, para vocês entenderem como fazer essa pesquisa aí, como criar essas consultas aí do zero realmente. Então, vou abrir aqui, tenho todos os ativos de uma vez. Tá? Então, aqui o sistema ele está trazendo tudo para mim, tudo misturado. Ação ativa e cancelada, fundo ativo e cancelado, debênture, título público, índice, tudo. Para a gente filtrar isso daqui e definir a nossa amostra, a gente vai criar colunas trazendo informação para esses ativos e o passo 2 é a gente fazer filtros, onde a gente vai determinar só daquelas informações que a gente trouxe que a gente vai querer ver de fato. Então, é como se fosse uma tabela dinâmica do Excel. A gente tem a nossa lista aqui, tem aquela base por trás que a gente acabou de explorar, e a gente vai lá buscar as informações que a gente quer. Então, eu vou fazer um exemplo aqui em cima de ações ativas da B3. Eu quero trazer quem está ativo aqui, negociado na B3. Vamos lá. Criar coluna. Venho aqui, começo sempre aqui, eu costumo começar em dados cadastrais. Nessa telinha do meio, sempre selecione o tipo de ativo que vocês estão buscando analisar, tá? Porque aí o sistema já vai trazer todos os dados cadastrais possíveis para esse ativo. Então, se eu abrir aqui fundo RPPS, por exemplo, as informações serão completamente diferentes. Aqui em ações, eu vou querer trazer o tipo de ativo, dou aqui, porque aqui o sistema vai me identificar quem é ação e quem não é nessa lista. Quero saber quem está ativo e cancelado. Então, venho criar a coluna, dados cadastrais das ações, ativo / cancelado, é a informação que vai me identificar quem está e quem não está ativo. E depois eu vou trazer a bolsa / fonte para eu poder restringir só pela B3. Criar a coluna, dados cadastrais das ações, bolsa / fonte, ok. Então, perceba que eu trouxe essas 3 informações, eu continuo com a quantidade de ativos que eu tinha antes, tá tudo misturado ainda. E agora, para a gente restringir, a gente vai fazer o filtro. Botão direito em cima da coluna, venho nessa opção aqui, inserir filtro baseado nessa coluna, que ele vai me abrir essa janelinha. E aqui é sempre coluna que eu previamente criei, condicional o que me interessa. Então, da coluna tipo de ativo, eu quero que o sistema mantenha para mim só quem responder igual à ação. Aqui, fundos são os fundos de investimento aí, fundo closed end são os fundos imobiliários, tá? Aqui, fundo RPS são os fundos aí de previdência pública. Enfim, vou ter aqui o título privado de renda fixa, são as debêntures e etc. Dou OK. Na linha de baixo, a gente já pode fazer o filtro das demais colunas que a gente criou. Então, na coluna ativo / cancelado, só quero quem for igual a ativo. E da bolsa / fonte, eu só vou querer quem responder aqui a Bovespa. Pode ignorar esse BMF, tá? É o nome antigo aqui que permanece aqui no sistema ainda. Dou OK e dou OK aqui embaixo. Aí o sistema agora restringiu então para mim a todas as ações atualmente ativas aqui negociadas na B3, que somam aqui atualmente 534. Essas 3 informações, ação ativa, Bovespa, são informações iguais para todo mundo da minha amostra.
Então, realmente não tem mais nenhum efeito comparativo aqui para a gente. Eu posso ocultar elas para não ficar tomando espaço aqui do nosso template. Para isso, eu vou clicar com o botão direito, ocultar. Eu não posso apagar, tá? Que senão apagar, sai todo o filtro aí que a gente fez. Mesmo esquema aí do Excel. Então, eu vou ocultar aqui essas colunas. Se vocês quiserem reexibir alguma coluna eventualmente, só vir aqui nos 3 tracinhos superior à direita. Tem essa opção aqui, ó, mostrar, ocultar colunas. Seleciona a coluna, dou OK, ela aparece novamente aqui pra gente. Mas vou ocultar. E aqui pronto, tenho todas as ações aí atualmente negociadas na B3. Aqui a Alfa Consórcio, ela emite 7 classes de ativos diferentes. Ação ordinária, preferencial A, B, C, D e assim vai. Se a gente for fazer uma análise de fundamentos da empresa, manter todas as classes pode atrapalhar um pouquinho eventualmente. Por quê? Se eu criar aqui uma coluna e trouxer aqui uma informação de fundamento da empresa, por exemplo, eu vou trazer aqui o ativo total. Vem aqui em demonstrativos financeiros. Nesses principais itens, a gente tem as contas recorrentes aqui de se solicitar de demonstrativos financeiros. Vou pegar o ativo total, mais recente mesmo, dou aqui. Olha o que acontece aqui. O ativo total, ele fica se repetindo pela Alfa Consórcio por todas as classes, porque o ativo é da empresa e não da classe que ela está emitindo, né? A gente vai ter um recurso que vai facilitar a gente fazer essas análises de fundamentos aqui dentro desse filtro. E aqui eu tenho um outro atalho para entrar na telinha de filtro, tá? Tanto clicando aqui quanto botão direito inserir filtro, vai para o mesmo lugar. E aqui eu tenho esse recurso, mostrar apenas uma classe por empresa, a de maior volume no último mês. O sistema ele vai buscar aqui a classe mais negociada, como ele está trazendo para cada empresa a mais negociada, ele vai trazer uma só, e por consequência vai ficar com uma linha aqui apenas para cada empresa, o que vai facilitar agora a gente fazer a análise comparativa aqui de dados de fundamentos. Posso, inclusive, ocultar essa classe aqui para mim, já não me interessa mais, já que eu estou olhando só aqui para a empresa. Perdão, gente, sexta-feira já tá dando pau aqui. Agora, se eu quiser, por exemplo, analisar qual que é a empresa com capital aberto com maior ativo atualmente. Posso clicar com o botão direito aqui nessa coluna, ordenar isso daqui de forma decrescente, que ele já vai fazer uma espécie de ranking aí pra gente. E ele vai mostrar do maior para o menor ativo aí da bolsa. Isso vocês vão poder fazer, esse tipo de ranqueamento, com qualquer informação, tá, gente? Com ROI, margem líquida, EBITDA, índices de mercado, técnicos, o que vocês trouxerem aqui, é possível clicar com o botão direito e ordenar. Então, aqui a gente tem o Itaú Unibanco, ganhando aqui com 2 trilhões de ativo total, seguido por Banco do Brasil, Bradesco e assim vai. Suelen, quero fazer uma classificação setorial e analisar só um determinado setor. Vamos lá, crio coluna, vou lá em dados cadastrais das ações, tenho aqui o setor NAICS, economático, econômico da Bovespa, subsetor Bovespa. Como a gente está só com a B3, vou escolher aqui um da Bovespa mesmo, dou OK. Já tenho aqui uma classificação setorial aqui das empresas. A gente vai ter classificações mais genéricas, outras mais detalhadas, tá? Então, depois vocês podem testar todas para ver a que vai se adequar melhor aí à análise de vocês. Posso aqui clicar com o botão direito, ordenar aqui de forma crescente, decrescente. Eu agrupo aqui as empresas de um mesmo setor juntinhas, ou a gente pode fazer o filtro. Botão direito, inserir filtro. Eu quero aqui analisar somente as empresas de energia elétrica, por exemplo. Então, escolho aqui o setor, dou OK. Do subsetor, só vai vir aqui quem for igual a energia elétrica, dou OK. E aí, sobrou aqui para mim 39 empresas atualmente aí classificadas nesse subsetor da Bovespa como energia elétrica. Agora eu quero trazer outras informações aí para esse segmento. Venho aqui em criar coluna, posso entrar aqui em demonstrativos financeiros, aqui percebam que a gente tem indústria e comércio BR, tenho todos aqui as contas abertas aqui de ativo para escolher, passivo, depois aqui DRE e fluxo de caixa.
Uma observação, a gente tem outros formatos de balanço também. Para bancos, aqui, insurance são as seguradoras, FDIMOB aqui são os fundos imobiliários, né, que vai ter aqui o patrimônio líquido. Então, eu tenho, na verdade, 3 formatos de balanço diferentes. Bancos é o formato aí do banco, né, que o banco segue aí o formato do Banco Central, do BRGAP. As seguradoras também vai ter o formato específico delas aqui. Então, tomem cuidado com o segmento financeiro, tá? Eles terão aqui o formato específico e algumas contas serão muito particular aqui desses setores. Então, pode ser que, se vocês estejam aqui analisando a B3 inteira, algumas contas que vocês trouxerem aqui da indústria e comércio não vai preencher para bancos, ou o inverso, tá? Se eu trouxer aqui uma conta de bancos, pode não preencher para as demais empresas aí da minha amostra. Então, tenta segmentar a amostra de vocês, analisar o segmento financeiro isoladamente. Se não for possível, então, lembra que se eu trouxer aqui uma conta que é muito específica, por exemplo, de bancos, pode ser que para o meu setor aqui de energia elétrica não apareça nada. Por exemplo, se eu trouxer aqui essa conta, ativos financeiros, nada, tá? Porque é só focada aí no setor financeiro. Então, se vier tracinho, lembrem que pode ser essa questão aí do formato de balanço. Vou clicar com o botão direito, alterar os parâmetros dessa coluna e vou trazer aqui uma conta do segmento de indústria e comércio que eu sei que vai abranger aí, vai pegar todas as minhas empresas de energia elétrica. Vou pegar aqui a receita líquida operacional. Então, vou lá na DRE, receita líquida operacional. Aqui o sistema vai ter definição simples e avançada. Eu recomendo sempre que vocês entrem aqui na definição avançada para garantir que o sistema vai trazer a informação aí que vocês querem. Porque percebam que ele tem um default aqui de parametrização. Ele traz aqui preferencialmente a informação do consolidado, sempre a informação mais recente acumulada no exercício, em moeda original, sem nenhum tipo de análise, em milhares com 0 casas decimais. Qualquer parametrização diferente dessa que vocês queiram, é aqui que vocês irão comandar o sistema, tá? Então, eu quero acumulado de 12 meses e não acumulado no exercício, ajustado pela inflação, em dólar, enfim. É aqui que vocês trocam, tá? Dou OK, e aí eu já tenho aqui a receita acumulada em 12 meses para todos aqui de energia elétrica. Uma coisa, para vocês segmentarem aqui as empresas e tirar o segmento de energia, finanças, aí o segmento financeiro, lá dentro do filtro, vocês podem utilizar também do setor o condicional diferente, tá? Então, se eu quiser aqui todas as empresas disponíveis, mesmo o segmento financeiro, aí vocês podem colocar aqui do subsetor, não me traga aí esse segmento aqui, por exemplo, cadê? Ele vai estar aqui com intermediários financeiros aqui, por exemplo, tá? Ou seguradoras, vai ter também aqui a classificação securitizadoras aqui, de recebíveis, enfim. Tem as classificações aqui que vocês escolhem para não vir um determinado setor. Seguindo aqui, se eu quero trazer agora lucro líquido, crio coluna, vou lá em demonstrativos financeiros da indústria, procuro a conta aqui. Se vocês já souberem a conta, o nome da conta, não precisa sempre ficar fazendo esse movimento todo. Eu posso vir aqui nessa barrinha do localize e digitar a conta que eu quero. Então, eu quero lucro líquido. Tenho aqui já o lucro líquido da demonstração de resultado. Percebam que a gente tem outros relatórios aqui, fluxo de caixa, doar. Doar, inclusive, já foi extinta lá em 2007, tá? Demonstração de origem e aplicação de recursos. Então, aqui só tomar cuidado para vir aqui do relatório que vocês querem realmente a informação e do formato de balanço aqui. Como a minha base está completa, eu tenho aqui formato do Banco Chileno, então eu só tenho que tomar cuidado para vir aqui do formato aqui da Indústria e Comércio Brasil. Definição avançada, quero acumulado em 12 meses também, dou OK e apresenta aí para mim a informação. Eu quero caixa equivalente caixa. Cria coluna, digita aqui caixa e equivalente caixa aqui no ativo. Aqui, já vem da indústria mexicana, tá vendo? Então, eu tenho que selecionar aqui a Indústria e Comércio Brasil. Perfeito, isso daqui mesmo, dou OK, tenho caixa equivalente caixa.
Depois a gente tem outras informações aqui, né? Cotações, quando vocês estiverem analisando o ativo em si, né? A Petri 4, a Petri 3, posso vir aqui em ações e outros, trazer a cotação de fechamento, a abertura, quantidade de negócios, para um fundo, valor da cota, patrimônio, captação líquida, para uma debênture, taxa média, duration, PU, aí, o preço unitário, empréstimos de ativos, a gente vai ter todo o mercado aí de BTC para trazer as informações dos aluguéis, quantidade de ações que a empresa tem outstanding, tesouraria. Depois eu tenho aqui proventos, a data aí do último provento. Posso trazer para essa lista de energia elétrica quem são os principais acionistas, quanto em percentual que eles possuem da empresa. Composição da carteira vai ser focado para análise de fundos. Então, se a gente tivesse com uma lista aqui de fundos, eu poderia abrir o perfil da carteira deles, quanto que eles estão alocados em ações, em cotas de outros fundos, em títulos públicos, em debêntures, assim por diante. E depois já chega aqui em indicadores. Nos indicadores financeiros, ele abre todos aqueles indicadores que a gente olhou lá naquele relatório. Então, dados de operação, estrutura de capital, liquidez, ciclo, rentabilidade e outros. Eu quero ROI. Clica aqui no ROI, definição avançada, parametriza se quiser, dou OK, já tenho o ROI. Quero ver o maior ROI dessa empresa de energia elétrica. Botão direito, ordeno aqui de forma decrescente. Vejo aqui que o maior ROI é da Equatorial, seguido pela Engie, Taesa, Cosern, Energisa e assim por diante. Posso continuar aí criando colunas e trazendo aqui informações de indicadores financeiros, por exemplo, a dívida total líquida. Trago aqui definição avançada, não vou trocar nada, já tenho a dívida. Depois eu tenho os indicadores de mercado, né, os múltiplos de mercado aqui, PL, PVPA, Price Sales Ratio, valor de mercado, para análise aqui mais dos múltiplos de mercado do ativo, indicadores técnicos para análise de variação de preço, tem o retorno, TIR, média, análise de dividendos, dividendo pago por ação, dividend yield, liquidez, aqui tenho como trazer liquidez em bolsa, volume médio. Nos estatísticos, a gente vai ter os indicadores para análise de risco e outros. Então, volatilidade, risco, tracking error, VAR, beta, correlação, Sharpe, shortino, máximo drawdown, perda máxima. Aqui vai ter realmente muitos indicadores aí para análise aí mais técnica, né, do preço. E a ideia realmente aí desse relatório é que vocês determinem aqui a amostra dos ativos que vocês querem analisar, sejam eles ações, fundos, debêntures, índices, enfim, o que vocês quiserem, inclusive carteiras hipotéticas, eu posso listar aqui e trazer retorno das minhas carteiras, quanto que ela está acima do CDI, abaixo do CDI, enfim, várias informações aí para análise. E aí a gente pode ir criando aí colunas para trazer informações comparativas aqui. Depois eu posso restringir aqui a partir das informações numéricas também. Vamos supor que a gente queira ver só as empresas de energia elétrica que tenham aqui uma receita líquida operacional acumulada em 12 meses superior a 1 bilhão. Clico aqui com o botão direito, inserir filtro baseado nessa coluna. Da receita, aqui eu vou conseguir colocar maior que. Quando for aqui uma restrição de valor, a gente não vai conseguir selecionar ela, como a gente fez com os dados cadastrais, tá? A gente vai colocar o cursor e vai digitar aqui o valor superior aí que a gente quer encontrar. Então, eu coloco aqui 1 bilhão. E eu tenho que colocar em unidades, por mais que a informação esteja em milhares, em bilhões, em milhões, realmente aqui a informação ela precisa estar em unidades, senão o sistema não entende esse filtro. Dou OK. E aí, pronto, restringir aqui a só quem tenha pelo menos 1 bilhão aí de receita líquida operacional. Posso fazer isso com receita aqui de ROI, se eu quero ROI positivo, vou lá e coloco o filtro maior que 0, caixa, enfim, com qualquer informação que a gente trouxer. Depois, se a gente quiser fazer um comparativo do setor com as empresas, eu posso utilizar esse recurso aqui de agrupador. Então, eu posso mandar aqui, agrupa toda essa amostra aqui em um único grupo para mim, porque todo mundo aqui é energia elétrica. Se fosse diferente aqui, vários setores juntos, a gente poderia mandar ele agrupar aqui por setor, que daí ele também
já me traria aqui um consolidado dos setores. Aqui vai funcionar, como eu tenho um setor só, vai funcionar das duas formas. Posso determinar aqui para que ele faça a soma de todas essas informações que a gente tem aí. Para mim, é estranho fazer a soma aqui do setor do ROI. Então, para o ROI, eu posso vir aqui e só nele alterar aqui qual que vai ser a conta realizada. Eu posso trazer uma média do setor, a mediana, o máximo, o mínimo, desvio padrão ou até uma variância. Vou determinar para que o sistema calcule uma mediana aí do ROI e dou aqui embaixo. Ele já faz o cálculo aqui desses 30 itens aí de empresa de energia elétrica, qual ativo total somado, a receita, lucro, caixa, a mediana do ROI de todos esses ativos e aqui a dívida total líquida. É claro que a gente fez uma restrição aí de receita superior a 1 bilhão, então a gente não tem todo o setor aqui, mas se vocês quiserem, é só também alterar aqui, selecionar essa informação, apagar o filtro para que ele restringe aí, traga já o acumulado do setor inteiro para mim. Suelen, como é que eu faço agora para fazer essa comparação aí de informações com uma empresa isolada? Eu posso vir aqui nesses 3 tracinhos superior à direita, duplicar essa janela, o sistema vai criar outra duplicada igualzinho. Posso vir aqui nesses 3 tracinhos superior à esquerda, que eu vou ter configurações gerais aqui do sistema, posso organizar minhas janelas aqui lado a lado horizontal, vertical, em cascata. Então, vou colocar aqui minhas janelas lado a lado horizontal, para mostrar aqui para vocês como é possível fazer isso. Então, eu tenho aqui essas 2 janelas iguaizinhas agrupadas. Eu venho na de baixo, clico aqui no agrupador e mando não mais agrupar. E agora eu consigo analisar, por exemplo, o ROI aqui das empresas com ROI maior do que 17, elas já estão aqui listadas de forma decrescente, né? Então, eu consigo ver aqui 17,7 a Copel, para cima estão com ROI superior à mediana do setor, para baixo, todas essas aqui estão com ROI inferior. Então, é claro que a gente trouxe aqui só ROI, né, outras informações, mas aqui no screening vocês têm um limite de até 1024 colunas para trazer de informação, então dá para trazer aqui realmente muita informação aí para fazer essa análise setorial. Vou fechar essa aqui agrupada em cima para mostrar aqui a utilização desse screening em conjunto com outras telas. Então, por exemplo, se eu quiser abrir aqui o demonstrativo da EQTL Maranhão, vou lá no meu menu, pego aqui o demonstrativo financeiro, vou colocar aqui lado a lado vertical, e eu já estou olhando aqui todo o demonstrativo aqui da EQTL Maranhão. Conforme a gente for trocando aqui o ativo, aqui a empresa selecionada no meu screening, ele vai alterar aqui essa tela de demonstrativos à direita para mim. Então, a gente vai conseguir utilizar aqui também, em conjunto com outras telas, aqui a amostra de empresas que a gente estiver analisando. Agora eu quero trazer informações de acionistas e demonstrar dados dados cadastrais. Vou lá, pego dados cadastrais, pego aqui também os acionistas, posso organizar todo mundo lado a lado vertical e vou trocando, que todas as demais janelas serão modificadas, tá? O screening ele vai comandar esse ativo corrente que a gente tem aqui em cima e todas as outras janelas, elas se alteram aí em conjunto com esse comando que eu dou aqui no screening. Depois a gente pode utilizar o nosso screening em conjunto com o Matrix. Essa ferramenta aqui é muito utilizada por acadêmicos realmente, porque é a ferramenta que possibilita vocês fazerem aí extração de dados massivos, tá? Dados históricos. Então, eu vou colocar ela do lado vertical e explicar ela aqui um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Aqui no screening, a gente trouxe a dívida total líquida mais recente dessas empresas aí de energia elétrica. Então, por exemplo, a Engie, ela está com 12 bilhões de dívida total líquida atualmente. Se a gente quiser estudar se essa dívida está menor ou maior do que a dívida que ela teve anteriormente, ou se a gente quiser saber ao longo dos últimos 10 anos como que a empresa está evoluindo aí na questão dos fundamentos, se ela está melhorando isso ou se está piorando.
A gente até poderia fazer isso aqui no screening, tá? Criar novas colunas aqui de dívida em períodos diferentes, mas vai me dar um trabalho maior e não é a melhor forma da gente analisar realmente, já que a gente tem essa ferramenta Matrix. É ela quem faz aqui essas extrações históricas para mim. Primeira coisa que eu vou fazer no Matrix é vir aqui nesses 3 tracinhos em vários parâmetros, parametrizar o período da série histórica. Então, eu vou querer 10 anos para trás da informação mais recente. Nada impede que vocês determinem para que isso venha de uma data específica até outra data específica. Suelen, a minha base, ela se inicia no começo aqui de 2010 e ela termina aqui no final de 2019. Perfeito. Coloco aqui, de lá para cá, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar a minha aqui dos últimos 10 anos para ficar mais fácil aí da gente enxergar. Escala, eu posso ver em escala diária, semanal, mensal, trimestral, anual. Como a gente está falando de análise de fundamentos, a escala mínima vai ser em trimestres, mas eu vou trazer aqui em anos para ficar mais fácil também a visualização. Dou OK e já tem aqui parametrizado. Parece que não, mas já está parametrizada aí a série histórica. Agora eu vou criar colunas aqui da informação que eu quero ver preenchida aí ao longo desses 10 anos. Então, quero a dívida, vou criar a coluna aqui, já vou direto aqui no Localize, dívida total líquida, definição avançada, que se eu quiser trocar, dou OK. Já tenho aqui a evolução da dívida total líquida da Taesa, que é a empresa que está selecionada aqui. Então, a Taesa, ela está com 4 bilhões e ela está aqui, ela teve um crescimento de dívida e agora em 2020 está com uma quedinha aí, deu uma queda aí na dívida total líquida dela. E a Engie? Conforme eu for trocando aqui no meu screening, ela também vai se alterando aqui o histórico no Matrix, tá? Então, vou trocando aqui a empresa, vai trocando lá. Quero trazer outras informações. Vocês podem também trazer aqui até 1024 colunas no Matrix. Então, posso criar várias outras informações. Então, eu quero ver a evolução do patrimônio líquido. Vamos lá. Patrimônio líquido. Aqui do passivo, definição avançada. Já tenho aqui evolução do patrimônio. Eu quero a evolução aí do caixa. Crio coluna. Vamos lá, caixa e equivalentes de caixa. Definição avançada, se eu for trocar alguma coisa, se não, OK, tenho já a evolução do caixa. Eu quero evolução do ROI e da margem líquida. Crio coluna. Posso trazer aqui qualquer informação que seja numérica, tá? Vou trazer aqui a margem líquida. OK. Então, percebam que eu estou olhando todo esse histórico aqui para a Engie, troquei para a Taesa, fui trocando, vai se alterando. Qualquer informação numérica aqui no sistema, seja quantidade de ações da empresa, seja mercado aí de aluguel, cotação em bolsa, preço, volume negociado, quantidade de negócios, indicadores financeiros, técnicos de mercado, informações de fundamentos, o que for número aqui dentro do sistema, o Matrix vai fazer aqui, vai possibilitar essa evolução histórica para vocês, tá? Depois que vocês criarem esse template, se vocês quiserem voltar neles aqui depois, é só clicar aqui nesse disquete. Vocês terão cloud compartilhado e cloud exclusivo. Na verdade, aqui, como vocês vão acessar pelo VPN, aqui, pelo que eu entendo, vocês terão aqui só o cloud compartilhado realmente. Cria aqui uma nova pasta com o nome de vocês, salva aí a análise de vocês dentro dessa pasta, que depois, a hora que vocês quiserem recuperar ela, só vir aqui nessa barrinha aqui, nessa pastinha, entra aqui dentro da pasta de vocês, seleciona aí o ativo que vocês querem, né? Essa daqui não foi um bom exemplo, deixa eu ver. Seleciona aqui o ativo que vocês querem, manda abrir, que o sistema vai voltar aí da onde parou aí, já atualizada para a última informação, para vocês analisarem, continuarem criando aí os templates de vocês. Bom, aqui a gente está olhando a informação de um ativo por vez, né? Aí vocês podem falar para mim, legal, Suelen, vi que é bacana, dá para tirar a série histórica, só que eu estou vendo um ativo por vez. Eu consigo criar essa base histórica de informações para todo mundo do segmento de energia elétrica? Dá, tá? Para isso,
vocês não vão utilizar esse ícone aqui, tá? Se eu clicar aqui, ele vai tirar a série histórica que está aparecendo, que no caso é a Celesc. Se eu vier aqui nos 3 tracinhos em exportar, eu tenho vários formatos aqui disponíveis para a exportação aí desse dado. Vou colocar aqui, por exemplo, em XLSX, para dar o primeiro exemplo aí para vocês. Aqui eu tenho o nome do meu arquivo, imprimir dados dessa janela. Para o ativo corrente, ela vai continuar saindo a série histórica do Matrix só para a Celesc, tá? Aqui está o pulo do gato, para ativos da janela do screening. Aí o meu Matrix vai enxergar todo mundo que a gente tem aqui no screening. Organização. Cada ativo em arquivo separado, ele vai criar 30 planilhas aí separadas em Excel para vocês. Todos ativos em um único arquivo, ele cria uma só e separa essas empresas por abas. Tá? Então, vou exportar isso daqui, já mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar na prática. Aqui, deixa eu abrir, deixa eu só alterar aqui o arquivo que está como share. Pronto, então aqui, percebam que a minha planilha, ela já está trazendo aqui a série histórica ao longo dos últimos 10 anos de dívida, patrimônio, caixa, ROI e EBITDA aqui, a margem EBITDA pré-equatorial. Troquei a abinha, tô na Engie, Taesa, Cosern, Energisa e assim por diante. Aí vocês podem falar para mim, Suelen, bacana, só que eu quero fazer isso em uma aba só. Tem como? Tem como. O arquivo que vocês vão utilizar é aqui o CSV ou TXT, tá? O TXT faz isso também, ele vai criar um arquivo em TXT para vocês. A diferença do TXT para o CSV é que o TXT, sempre que uma nova série histórica for iniciada, ele vai colocar um cabeçalho com o nome da empresa. O CSV não. O CSV ele vai diretão, tá? Não tem quebra aí de informações realmente. É o mais utilizado para exportação aí de base de dados. Vou colocar aqui, então, CSV, posso trocar o nome do arquivo para todos do screening, todos em um único arquivo e vou exportar. Vou abrir aqui a minha planilha e vou já mostrar aqui para vocês. Pronto, então, esse arquivo ele vem nesse formato, tá? Todo grudado aqui. Ele tá separado por vírgulas e tá em formato americano. Ele já tá pronto para vocês utilizarem em Power BI, em Python, em R. Então, se vocês utilizam já as informações em base de dados, é só subir lá na base de dados esse arquivo que ele já tá prontinho para essa utilização. Se for utilizar aqui dentro do Excel mesmo, aí vocês vão passar ele de texto para colunas. Seleciona aqui todo o dado na coluna A, vão lá na abinha dados, texto para colunas, aqui o arquivo é delimitado mesmo, posso avançar. O delimitador dele não é tabulação, tá? Ele está separado por vírgulas, avanço, e nesse botão avançado aqui em cima, eu vou alterar o separador decimal de vírgula para ponto e o separador de milhar de ponto para vírgula. Então, ok. Essa parte aqui, eu altero porque o meu arquivo está em formato americano e o meu Excel está em português. Então, eu preciso fazer essa conversão aí. Se o Excel de vocês estiver em formato americano, não precisa fazer realmente. Conclui, e aí ele já está separado aqui por abinhas, tá? Posso formatar aqui o nome do cabeçalho aí da minha coluna para ficar menor. E aqui a gente já tem o histórico EQTL, seguido por ENGIE. Ele vai identificar as empresas aqui pelo código da ação mais líquida, tá? Então, aqui ele fica Taesa, Cosern, ENGIE e assim por diante. Esse é o arquivo aqui mais utilizado realmente aí por acadêmicos para extração massiva aí de séries históricas. Vamos voltar aqui para a economática. Bom, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá, gente? A plataforma ela é muito robusta, vai ter aí a parte de gráficos, ainda lâminas, tem aqui a parte de portfólio, né? Criar carteiras, analisar carteiras, tem as ferramentas avançadas, mas para esse primeiro overview, a gente costuma se restringir aqui a essas informações, realmente já dá para ter uma visão aí de como funciona aqui a base aí na prática. E agora queria saber de vocês se alguém quer fazer uma observação, alguma pergunta. Vamos lá.
Oi, Suelen, meu nome é Tícia. Eu gostaria de saber se, até na realidade, perguntando já para o host do SEMEAD, como é muita informação que você está passando e tudo mais, se a gente vai poder ter acesso de alguma forma à gravação que está sendo feita. Sim, Tícia, tudo bem? Então, a gente vai direcionar para vocês se vocês vão ter ou não. Eu acredito que sim, porque a gravação ela já está sendo feita, e inclusive essa proposta, mas não, isso não vai ocorrer para todos os workshops, mas para alguns sim, eu acredito que esse sim. Obrigada. É só porque como tem muitos passos, muitos procedimentos, e para quem nunca mexeu assim, manipulou, ficaria mais bacana poder usar como um tutorial mais à frente. É verdade, não, você tem razão sim. Eu vou me informar aqui e eu já passo para vocês para confirmar, tá bom? Perfeito, Leonardo, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Temos aí um espaço ainda de uns 14 minutinhos. Bom dia, Alessandro. Eu gostaria de saber sobre o acesso. Eu acho que eu perdi o início da apresentação. Eu não sei se vai ter alguém que possa dar suporte no acesso via VPN ou como que vai funcionar. Porque eu tentei hoje cedo, não consegui configurar. Eu não sei qual pessoa que vai ser responsável ou se a gente tem um e-mail que a gente possa contactar para resolver esse tipo de dúvida. Aí eu acho que o Márcio é quem sabe responder melhor aí essa pergunta. Alessandro, até onde eu saiba, existe todo acho que um tutorial, um vídeo gravado para orientar como que faz justamente o acesso ao VPN em si. Eu, particularmente, ontem a gente teve também a oficina e já consegui ter alguns relatos, né, assim, da troca de informações pelo chat de que o pessoal havia conseguido fazer a instalação do VPN e o acesso. Então, caso você não tenha conseguido, aí realmente teria que ver talvez com o Leonardo, aí um endereço, um e-mail para ser enviado, né? Quem que seria o responsável técnico dessa parte essa parte de suporte, tanto do EBSCO, tanto do Economática, para orientar o Alessandro, porque até onde eu saiba, seria essas as informações que eu tenho. Perfeito, Márcio. É que ali no vídeo do tutorial aparece um número de host para você colocar para conectar. E daí lá na área restrita do SEMEAD tem um número do SEMEAD com senha, um login do SEMEAD com senha. Então, eu tentei de uma forma ali e eu fiquei em dúvida no qual colocar e como seguir, sabe? Mas vou tentando. Eu particularmente, realmente, eu fiz a instalação, eu sou da própria FECAP, o VPN que a gente utiliza é da própria FECAP, tem realmente um vídeo que foi justamente gravado pela nossa área de tecnologia para justamente fazer essa orientação, mas fora isso eu realmente já me foge esse conhecimento, porque houve toda aí uma outra conversa paralela, né, entre a área técnica do SEMEAD e a área técnica tecnológica da FECAP, né? Então, aonde eu sei, né, seria basicamente isso, tá, Alessandro? Perfeito, Márcio. Obrigado. Pessoal, de qualquer forma, a minha orientação, né, eu acredito, tenho quase certeza que esse vídeo, né, o Leonardo depois vai confirmar isso, tá? Mas, salvo engano, vocês vão ter aí a disponibilização desse vídeo por um curto período de tempo, eu não sei quanto tempo seria isso, né? E a proposta, de fato, é que vocês possam realmente revisitar essa aula da Suelen. Vocês podem perceber assim que são 1h30 bastante intensa, de muita informação, e assim, o ideal é que você realmente faça no seu tempo. Cada um tem o seu tempo para aprender essa ferramenta. Então a ideia é que você vá passo a passo, rodando o vídeo, acessando a base, acessando o vídeo, rodando a base. Então essa seria
a orientação, né, a recomendação em si. De qualquer forma, a Suelen tem aí um contato econômico. Novamente, eu saliento isso daqui, eu já falei isso no início. O pessoal da Economática é muito solícito, e eles são muito rápidos e são muito atenciosos, né, nessa ajuda que eles têm com a plataforma. Então, assim, se sintam super à vontade de ou escreverem para a Suelen, se quiserem, podem entrar em contato comigo naquilo que eu puder ajudar dentro da plataforma, dentro do âmbito financeiro, já que eu sou um usuário já há um bom tempo da plataforma também. Mas, de qualquer forma, agradeço aí a presença de todos. Eu não sei se, novamente, né, faço aí, repito novamente, se alguém tiver mais alguma dúvida, fiquem super à vontade. De qualquer forma, muito obrigado pela presença e, novamente, obrigado aí pela oportunidade de estar participando do 23º SEMEAD. Gente, eu deixei aqui dentro do chat o e-mail aí da Economática, tá? Se vocês quiserem entrar em contato aí, info@economatica.com.br. Fiquem à vontade aí para entrar em contato, estamos à disposição. Bom, se ninguém tiver perguntas aí, obrigado pela participação de todos, tá? Obrigada aí pelo SEMEAD, pelo Márcio, pela oportunidade aí de apresentarmos a plataforma, é sempre um prazer aí poder ajudá-los. E é isso, gente. Obrigada aí, tá? Espero ter ajudado vocês um pouquinho. E fico aí à disposição. Se alguém tiver mais alguma pergunta, sintam-se à vontade. Gente, só comentando com relação às dúvidas, por hora eu não estou tendo nenhuma resposta, eu vou pedir para, caso qualquer coisa, vocês enviem um e-mail com essas dúvidas para o contato@semead.com.br, que talvez eles possam dar algum direcionamento, porque por hora no grupo não estou tendo nenhuma resposta. Eu vou colocar aqui para vocês também. Bom, novamente, muito obrigado a todos. Eu desejo, então, um bom almoço para todos e, se precisarem, seguem os contatos já colocados no chat. Muito obrigado e um ótimo dia para todos. Obrigada, gente. Bom almoço aí para vocês, bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.